A gente não tá vendo o Então, vídeo do senhor. não estão ouvindo? Não, estamos vendo o vídeo. Não estão vendo o vídeo. E agora? Aqui não tá aparecendo para mim, não. Não sei para os outros. Para mim tá aparecendo sim, professor. Não tá aparecendo a sua tela, mas acho que você não tá compartilhando ela ainda. É isso mesmo, a tela não tá aparecendo. Ah, ele não. Ah, tá. Não. Agora nós vamos compartilhar a tela para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho só, pessoal. A gente vai estar sempre fazendo uma ponte com aplicação prática, né, na parte de processo. E hoje nós vamos estar fazendo uma aplicação prática na parte de processos, mas na parte de estampagem, né? Existe uma possibilidade de cálculo para estampagem, né? Então eu vou ter um punção, né? Esse punção eu vou fazer um buraco na chapa, certo? E aí eu vou comprimindo e esse buraco ele aparece na chapa através do cisalhamento do punção. Então, compartilhando agora a nossa tela. Então, o que que vem a ser um punção, né? O que que vem a ser uma matriz, né? É um dispositivo que você consegue fazer corte, dobra, repuxo, embutimento, tudo através dessa maquininha aqui, né? Essa maquininha ela é composta por placa de choque, porta-punção, guia, base, estampo, né? Guias, né? E esses aqui são rolamentos lineares que você coloca aqui para evitar o atrito desses dois elementos aqui. Agora, quando você entra na parte de cálculo de punção, como é o caso aqui desse item aqui, a gente está vendo aqui que o diagrama tensão-deformação, né? A um determinado ponto, a peça começa a fluir, né? Ou seja, se atingiu nesse ponto aqui da faca a tensão de escoamento do material e a partir daí ela começa a deformar. Ela vai deformando até você executar o corte total da peça, né? Para isso, a gente usa uma formulazinha, né? Que é a força de corte é proporcional à área de corte vezes a tensão de cisalhamento, né? Do material, né? Então, ó, se eu for determinar a, a força de corte, né? Dado então o valor de espessura do material, né? Dado então o L, que é o comprimento de corte, né? E dado também o ângulo ali da nossa figurinha. E aí, se eu fizer tangente de alfa, né? Onde alfa é esse ângulozinho aqui, ele vai ser a espessura divididos pelo x, né? Tangente de alfa é a espessura dividido pelo x. E aí a nossa área de corte, né? Vai ser a espessura ao quadrado dividido por duas vezes tangente do ângulo lambda aí, né? Que a gente está vendo aí. E a nossa força de corte vai ser dada assim, a área vezes a tensão. Então a nossa força de corte fica essa formulinha que a gente está vendo aqui, né? Vou colocar essa área aqui, colocar aqui no nosso trabalhinho, né? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos calcular esse carinha aqui, ó.
Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar, então, o comprimento vezes a espessura, vezes o lambda, que é o ângulo, a tensão, né, de cisalhamento, que é 30 kg força por milímetro quadrado, e vamos calcular, né? Então, vamos lá. Substituindo, então, naquela fórmula, esses dados que a gente calculou, que a gente trouxe, né? Então, agora compartilhando com vocês nosso cálculo. Calcular o... Então, calcular a força de corte de uma faca para cortar um material de espessura E, né? E aí a gente tinha visto lá, a espessura do dito cujo é 3 milímetros, o comprimento é 30 e o ângulo é 8, né? Espessura 3 milímetros, comprimento L igual a 30 milímetros. O nosso ângulo da faca lambda igual a 8 graus. Ângulo da faca, né? E aí, a nossa força de corte, ela vai ser dada por essa fórmula aqui. A força de corte é igual a espessura ao quadrado, espessura elevado ao quadrado, vezes a nossa tensão de cisalhamento, tensão de cisalhamento, divididos por 2 vezes tangente de lambda. Duas vezes tangente de lambda. Se eu jogo isso aqui na fórmula, então vai ser a espessura de 3 ao quadrado, né? 3 elevado ao quadrado, ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, vezes a nossa tensão de cisalhamento
essa tensão de cisalhamento também foi dada. Tensão de cisalhamento é 30 kg/força por milímetro quadrado, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, tensão de cisalhamento. Igual a 30 kg/força por milímetro quadrado. Substituindo isso na fórmula, vezes 30, divide por parênteses 2 vezes tangente de 8 graus, fecha parênteses, e aí nós temos aqui a nossa força de corte. Então, fazendo lá, 9 vezes 30, divide por abre parênteses, 2 vezes tangente de 8 graus, fecha parênteses, igual 960,57 kg/força. Pronto. Então, nós determinamos aqui, né, a força de corte de uma determinada faca, Mas, se eu tivesse, caso a faca fosse um punção, a área de corte seria o perímetro vezes a espessura. Seria o perímetro vezes a espessura. Então, seria o perímetro do punção, aqui, ó, perímetro do punção vezes a espessura da chapa. Perímetro do punção vezes a espessura da chapa. Que é a área de corte, né, pessoal? Essa é a área de corte do nosso elemento. Então, é bem interessante que a gente tenha algumas adaptações em relação às fórmulas que a gente está usando aqui, e elas são características de alguns sistemas. Alguns sistemas de cálculo, né? Por exemplo, a marcha de cálculo de um estampo, né? Com essas fórmulas que a gente está usando, a gente consegue fazer o cálculo. A única diferença é o seguinte: quando você corta que nem uma tesoura, que você pega numa beiradinha e vai cortando, a força é menor do que quando você tenta pegar e puncionar uma peça, né? Por exemplo, você pega um vazador, coloca em cima de uma chapa de alumínio e dá uma pancada, pof, né? Essa força que você vai usar para perfurar aquele buraquinho, que seria praticamente
a mesma força que você vai ter para um punção fazer o furo, ele tem a característica de pegar o valor que a gente calcula naquelas outras fórmulas e jogar 50% a mais. Por que isso, pessoal? É porque a gente quer que o material rompa e que ele não apenas chegue no limite de escoamento do material. Então, você joga 50% a mais, pessoal, isso absorve aquelas variações de dureza da chapa, né? Então, você tem uma chapa, ela foi laminada, ela está encruada. De repente, você tem uma área que está mais... uma área que está contaminada, por exemplo, por cromo, ela vai aumentar a dureza na chapa, né? Isso não depende da sua vontade, isso depende da forma como é feito o material, né? E aí, essa situação tem que ser vencida por um sistema de cálculo, por exemplo, de um punção, né? Bom, então, só vou colocar mais uma imagenzinha para lembrar para vocês, mais ou menos, como que a gente chegou nessa história aí. Então, vou colocar aqui essa imagenzinha. Beleza. Voltando então para a matéria que a gente estava falando, a gente vai sempre fazer uma ponte com algum processo de fabricação também, né? A gente estava falando sobre sistemas de cálculo de rebites de chapa cobre junta, né? E aí, voltando aqui só no exercício que a gente fez na última aula, voltando lá só para a gente lembrar como é que a gente estava fazendo. Então a gente falou assim, dimensionar uma junta cobre junta para suportar força de 830 kgfm, sabendo que a tensão de escoamento do material é 3.340, coeficiente de segurança S igual a 5, número de rebites da junta N igual a 7, e a espessura do material é 0,3, né? Daí o que a gente fez? A gente colocou isso aqui na fórmula, né? Como ela é cobre junta, aparece o número 2 na fórmula aqui, né? Ó, nessa formulinha aqui aparece o número 2. E aí a gente jogou o mesmo valor que está lá, né? A força 830, 7 rebites, calculamos essa tensão que deu 445, deu 0,41 centímetros, né? Esse é o diâmetro calculado, mas nós queremos o diâmetro padronizado. Como é que a gente faz? Pega o diâmetro, divide por 2,54 dividido por 32, vai dar um valor que deu 5,16 inteiros de 1,32 contido no diâmetro do nosso rebite. E aí, o que a gente precisa? Precisa que esse número seja inteiro para mim achar esse rebite lá na prateleira da Embraer. E aí a gente colocou o N maiúsculo, que quer dizer que é o número inteiro de 1,32, virou o número 6. E aí a gente jogou aqui, deu 0,47, né? E aí o 0,47, ele entrou nessa fórmula aqui, dá uma olhada. A tensão atuante, que é a tensão que eu estou fazendo sobre a peça, vai ser a força sobre NDE, onde N é o número de rebites, D é o diâmetro padrão, lógico, vezes a espessura. Isso deu para nós 840 kgfm por centímetro quadrado, né? E a nossa tensão
admissível, ela é simplesmente a tensão de escoamento sobre o S, porque essa tensão aqui é a tensão de tração do material. Isso dá um valor 668, que é bem maior do que o anterior que a gente calculou. E aí, como essa tensão deu menor do que a tensão anterior, que era 840, nós chegamos à seguinte conclusão: nós vamos ter que recalcular a junta. Como que nós vamos fazer? Vamos recalcular o número de rebites. Então, a gente isola na fórmula, tira a tensão atuante e joga a tensão admissível. Por quê? Nesse instante, eu quero que a junta tenha a máxima resistência que o material pode me oferecer. E é quem? É a minha tensão de projeto, a tensão admissível de tração. E agora eu jogo aqui 830 dividido por 0,47 vezes 0,3 vezes, 0, vezes 668, deu 8,81 e no caso deu 9 rebites. Beleza? Pessoal, será que nós temos alguma dúvida nesse tipo de exercício? Será que nós conseguimos entender aí a diferença entre junta simples e cobre junta? No caso, é só o número 4 da junta simples, converte em número 2 embaixo da raiz, que é o cobre junta, porque a área de cisalhamento agora passou a ser 2, né? Duas áreas de cisalhamento. Tanto que quando eu estico o pino assim do rebite, a hora que ele romper, ele vai ficar um cilindrinho saindo de dentro das duas chapas, né? Isso prova que são duas áreas de cisalhamento da nossa chapa nessa junta cobre junto que a gente está falando para vocês. Então, veja, a analogia é total. Professor, será que a teoria que sustenta a parte de estampagem é a mesma teoria que o senhor está usando? Não. Essa teoria aí, ela é uma teoria que a gente fala dos elementos sólidos, né? Então, ela trata do cisalhamento intermolecular dos cristais. Essa teoria aí da tese de mestrado, né? Nós não vamos chegar nesse nível para vocês, certo? Existem manuais aí no mercado, né, que tratam de algoritmos de cálculo ou marcha de cálculo para estampos. Isso aí já é bem conhecido, né? Existe aí os livros do Provença, que é daquele Protec, né? Aquela escola de projetos, e eles tratam exatamente disso. Acontece que hoje em dia, com o advento dos elementos finitos, então, o que que o pessoal está verificando? Eles não estão mais fazendo aquele cálculo manualmente, estão fazendo estrutura, já faz um dimensionamento bem próximo do que você precisa, através desse cálculo que eu estou falando, joga no SolidWorks e verifica, então, por exemplo, durabilidade da ferramenta, né? Existem softwares que fazem isso, eles verificam, né, o quanto ele poderia perder de corte a cada 100 peças e faz isso uma projeção para chegar num valor, por exemplo, de quantas 1000 peças eu posso fazer sem mexer naquele estampo, né? Porque hoje as máquinas são todas CNCs, né? E aí a ideia é você, antes que a máquina apresente problema, você ir lá trocar os estampos, né? Trocar os punções, trocar a matriz, levar isso para fazer uma retífica, né? Aí volta a ter o gume de corte zerado, né? E aí você continua batendo as peças lá e fazendo as peças automotivas ou as peças metalúrgicas de um modo geral que são estampadas, né? São várias peças que são feitas por esse processo. Lá na Embraer também nós temos peças estampadas também, né? Bom, beleza. Voltando aqui para o nosso trabalhinho, nós vamos fazer mais um exercíciozinho.
Bom, beleza. Então, vamos fazer, então, um exercício bem tranquilinho aqui, para a gente fazer aqui uma... Nossa tensão de escoamento é 3.970. A nosso S é igual a 5. O E igual a 0,3 centímetros. O N igual a 6 rebites. N igual a 6 rebites, né? Então, item A. Calculando o diâmetro do rebite no cisalhamento. Então, o diâmetro é igual a raiz quadrada de abre parênteses, né? Raiz quadrada de abre parênteses, 970, né? Como é cobre junta, aparece o 2 aqui, né? Então, tem 2 vezes a força divididos por N. O N para nós são 6 rebites, 6. E aqui vem a nossa letrinha inserir. Vezes a tensão admissível, né? Conforme nós tínhamos feito aqui nesse outro exercício aqui, certo? Aí a gente vem aqui, e aqui é 3.970.
3.970, né? Isso aqui vai dar igual 2 vezes 3.970 divididos por 15. Isso aqui dá 529,3 quilograma força por centímetro quadrado, né? Isso aqui vai dar 529,3, fecha parênteses, fecha de novo. Isso aqui dá quanto? Então, isso aí vai dar raiz quadrada de A parênteses 2 vezes 3.970 2 vezes 970 divide por abre parênteses então deu um valor de 0,44 centímetros, né? Só conferindo aqui, 2 vezes 970 divididos por π6, 529,3, dá 0,44, né? Se a gente for agora padronizar o nosso elemento aqui, então colocar aqui assim agora, padronizando o diâmetro do rebite para múltiplo de 1,32 de polegada, né? Múltiplo de 1,32 de polegada. E aí isso aqui vai dar como para nós? Nós vamos calcular então o N maiúsculo, que ele vai ser igual ao diâmetro calculado divididos por 2,54 divididos por 32 igual, vamos colocar o valor que nós achamos, 0,44, vamos dividir por abre parênteses, 2,54 divididos por 32, fecha parênteses, ai, 2,54 divididos por 32, esse aí vai dar o valor para nós de N, né? E esse N ele vai ter que ser inteiro, então nós vamos arredondar ele. Agora nós vamos ver, olha lá, 0,44 0,44 divide por abre parênteses 2,54 divididos por 32 fecha parênteses igual dá 5,54 logo
N igual a 6. Logo N igual a 6. Então, como é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos converter, né? Então, convertendo. 6,32 em centímetros. Aí vem o D padrão. É igual, D padrão vai ser, vou colocar ele minúsculo, tá? D padrão, ele vai ser igual 6 vezes 2,54 divididos por 32. Isso aí vai dar para nós 6 vezes 2,54 divididos por 32, isso aqui dá 0,47 centímetros, tá? E agora, nós vamos calcular aqui em cima, aqui assim. Calcular a junta no esmagamento da chapa. Entre parênteses, força divididos pela espessura vezes N vezes o diâmetro padrão. Diâmetro padrão. Beleza. É isso que nós vamos calcular, né? Aí, pessoal, a gente tem aquela formulinha, né, que a gente viu na aula passada, né? É a nosso formuláriozinho, né, do cálculo da tensão atuante. Aí a gente vem esse formuláriozinho aqui para nós. A tensão atuante, ela tem que ser menor ou igual à tensão admissível, né? Que é a tensão de projeto. Então, vamos colocar aqui tensão atuante. A tensão atuante, Ctrl Z. A tensão atuante para nós vai ser igual à nossa força né? Tensão atuante vai dar para nós, então, a nossa força, qual que é? A gente já
né? Já usamos ali da fórmula, 970. Né? Então, vamos colocar aqui. 970 divididos pelo parênteses. N para nós, ô danado. Pelo parênteses. Quem é o N para nós? Olha lá, 6 rebites. 6 rebites. 6 rebites vezes o diâmetro padrão, que é 0,47. 0,47 vezes a espessura. Nós demos também. Espessura 0,3. 0,3. Fecha parênteses. Isso aqui vai dar quanto? (970) divide por parênteses 6 vezes 0,47 vezes 0,3 que vai dar 1.146 quilograma força por centímetro quadrado. Sabendo então que a nossa tensão admissível é igual a nossa tensão de escoamento dividido pelo S, e a gente já sabe a nossa tensão de escoamento, né? 3.970. 3.970 divide por 5, isso vai dar 3.970 divide por 5, isso daqui dá 794 kgf. Então, a nossa junta falhou. Né? A tensão atuante é maior que a tensão admissível. Bom, beleza. Então, como que nós vamos fazer? Recalculando o número de rebites, nós vamos ter o nosso novo número de rebites, né? E a nossa fórmula do novo número de rebites
Vai ser a força dividido pelo diâmetro vezes espessura vezes a tensão admissível. Poxa, mas nós sabemos. A força é 970. Divide. O diâmetro nós calculamos e é o diâmetro padrão. É o 0,47. Vezes. A espessura é 0,3. Vezes a nossa tensão que a gente calculou deu 794 divididos, aí beleza. Isso para nós vai dar um novo número que nós temos que arredondar, porque é número inteiro de rebits. Por exemplo, vamos lá, 970 divididos por, abre parênteses, 0,47 vezes 0,3 vezes 794 igual. Então, esse cara aqui deu 8,664, que é igual N igual a 9 rebits. 9 rebits. Pronto. Beleza. N igual a 9 rebits. Perfeito, pessoal. Então, a gente viu, então, essa junta, cobre junta, como é que ela funciona, né? Agora, nós vamos dar uma olhada um pouco sobre processo de estampagem, né? Vamos dar uma olhadinha para a gente ver qual que é a característica desse processo perante as tecnologias que existem no mercado aí. Pessoal, compartilhando então com vocês uma prensa de estampo progressivo.
Deixa eu colocar o som aqui. Wide by 108 inches long. Perfect for big metal parts with run sizes over 10,000 pieces that go through a series of forming stations. We are buying HSLA carbon steel coils, and the sheet metal is over 4 millimeters thick. There is an automated metal straightener in line which speeds up the number of parts per Aí nós minute we temos can um cortador produce. de chapa, pessoal. Ele é um The progressive stamping die is maintained in-house and will see over 4 million strokes this year. It is a 10-stage stamping die that pushes this high-strength metal through a number of piercings, bendings, and formings that will take other hand transfer operations 4 times as long to produce. All of this means a reduced per part cost for our client and a faster delivery time. Looking to streamline your supply chain? Contact FBF Incorporated today by calling us. Buying HSLA carbon steel coils, and the sheet metal is over 4 millimeters thick. There is an automated metal straightener in line which speeds up the number of parts per minute we can produce. The progressive stamping die is maintained in-house and will see over 4 million strokes this year. It is a 10-stage stamping die that pushes this high-strength metal through a number of piercings, bendings, and formings that will take other hand transfer operations 4 times as long to produce. All of this means a reduced per part cost for our client. Então, aqui nós temos uma peça acabada, né? Cada etapa da deformação da peça, né? Como você vê, ela faz uma operação. E aqui a gente tem a guia, embaixo a gente tem o rolamento linear, né? Aqui nós estamos vendo a chapa, né? Quando você bate o punção em cima da peça, existem os extratores, né? Que retiram a peça do local onde ela foi conformada, né? Então tem pinos extratores que mantêm a chapa sempre alinhada aqui, para no final ele corta o último rebarbinho aqui e essa peça cai aqui na esteira transportadora, né? Esse processo é muito usado aí na indústria automotiva, indústria de peças para tratores, para a indústria metalmecânica de um modo geral, e até mesmo para peças eletrônicas, né? Então, se você vê teu gabinete do seu desktop, ele é todo de metal, mas foi feito por esse processo, né? E digamos de passagem, já faz alguns séculos que esses caras aí trabalham assim, né? Ou seja, mais de 100 anos. E a tecnologia muda, né? Mas o princípio de cálculo é sempre o mesmo. Lembrando que algum dos parâmetros desse processo, um dos parâmetros bem importante é um ensaio que a turma faz. Esse ensaio, ele Então, compartilhando com vocês,
Então, pessoal, hoje nós estamos fazendo só a introdução. Eu vou dar uma peneirada, o material é muito extenso, vou dar uma peneirada para a próxima aula, eu já posto esse material de estampagem para vocês. Hoje estou fazendo só uma introdução, e aí na próxima aula a gente vai ter esse material já condensado para passar para vocês aí, que vai ser bem interessante. E aí o que eu queria mostrar para vocês é a característica, né? Enquanto a gente estava preocupado em tensão de escoamento, quando a gente vai falar para características de chapa, um dos parâmetros bem interessante é essa profundidade Eriksen, que uma chapa de uma determinada espessura consegue deformar. Você consegue fazer um copinho, né, sem ela romper, né? Alongamento em torno de 20% e carga de ruptura em torno de 36 kgf por milímetro quadrado, né? Aço para corte, né? Aço para embotimento, aço para carrocerias, aço silício, né? Pessoal, aonde que a gente usa aço silício na indústria metalmecânica? A gente usa aço silício para fazer o núcleo do motor elétrico, né? Por que aço silício? Porque o aço silício, ele cria menos correntes parasita, né? E aí, ele é muito bom para se fazer núcleo de transformador, núcleo de motor, né? Embobinamento do estator, embobinamento do rotor, né? E aço silício é bom até para fazer trilho de trem. Alguns outros trabalhos aqui são feitos, né? Por exemplo, na linha de produtos elétricos, aqueles bornezinhos para você climpar, que são feitos de cobre, né? Bronze de estanho, bronze de alumínio, né? Latão. Olha, pessoal, esse termo aqui que fala aqui, alumínio doce, isso a gente não fala mais, sabe? Isso aí era ali na época aí de 1950, que o pessoal não tinha muito parâmetro para especificar um material, né? Aço para eles era tudo igual, né? Então tinha aço doce, aço médio carbono e aço alta liga, né? Então, isso a gente não usa mais, alumínio doce, esses troços aí não. A gente especifica a liga dele, é muito mais preciso do que você ficar falando isso, né? Esse negócio aqui não tem muito sentido. Aqui, ó, alumínio duro, alumínio doce, não, coloca a liga deles. Nós sabemos que temos várias famílias de alumínio, né? A família 20, a família 24, a família 60, né? Então, especifico aqui qual a família 70, o alumínio que é, né? Então, para mim, alumínio duro é a liga 7075 e o alumínio doce é a liga 6061, tá? Que é usado mais para fazer material de acabamento de construção civil, né? Que são aquelas cantoneirinhas, né? Que são usados para fazer aquelas janelas e tal, mas sem compromisso estrutural, né? E aí a turma aqui chama de duralumínio laminado a frio, também é um termo, sabe, duralumínio é uma liga, por exemplo, 2024 T3 pode ser duralumínio, entendeu? Então, essas nomenclaturas aqui estão um pouco defasadas, a gente não recomenda trabalhar assim. Como é que a gente recomenda? Trabalhe em cima do Metals Handbook, que é realmente o papa da STM, né? Em termos de ligas e suas propriedades. Hoje existe alguns sites na internet, como o WebMatch, que você entra lá, você paga uma taxinha para ele, ele te fala todos os dados que tem lá
no livro da Metals Handbook. São 13 volumes, seguramente mais de 1000 páginas cada volume. E se você for ver, então, converte isso em número de ligas que você vai ter nessa situação, né? Então, o ensaio Eriksen é esse ensaio aqui, pessoal. Ele forma um copinho e ele vai indo até aparecer uma trincazinha aqui nessa parte aqui, ó. É uma esferinha que tem aqui na ponta, vai aparecer uma trinquinha aqui, né? E aí essa profundidade máxima de ruptura da peça, né? Ensaio Shore, né? Ensaio Shore é para medir a dureza, né? E existem outros ensaios também que são menos importantes, que a gente provavelmente pode falar depois também para vocês, né? Mas basicamente a formulinha que a gente veio tratar hoje é dessa daqui: a força de corte, a área de corte, vezes a tensão de cisalhamento de corte naquela área onde foi cisalhada a peça. Beleza? Então, ótimo. Voltando aqui para nossa matériazinha, né? A gente tem expectativa, pessoal, de passar para vocês o máximo de processos junto com alguns conceitos de cálculo de elementos de máquina, né? Na indústria hoje, a gente precisa de automação em processos, né? Então, hoje você consegue comprar uma prensa CNC para fazer dobra de chapa, fazer corte de chapa, estampagem profunda e assim por diante. Você consegue comprar também uma estampadeira. E o que vem a ser isso? Uma estampadeira é uma máquina que tem ferramentas intercambiáveis, certo? Você consegue trocar a ferramenta. Então, vou dar uma olhada nessa ferramenta, nessa máquina, que ela dispensa para pequenas produções, ela dispensa todo aquele material que a gente viu, o estampo, a prensa, né? Ele faz isso tudo numa velocidade bem menor, mas também com uma precisão bem aceitável. Então, vamos dar uma olhadinha nesse tipo de processo que é bem razoável para quem vai estar trabalhando por produtos sob encomenda, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de produto sob encomenda. Elevador, né? Ou você vai lá na mansão lá do Trump e ele quer um elevador que tenha um espelho de cristal da Boêmia, né? E aí, bicho, então você vai ter que projetar aquele local lá todo especial para ele. Então vamos dar uma olhada aqui.
Desculpa aí que estava meio difícil de achar aqui. Demorou um pouco. Ligando aqui. Pessoal, a gente sabe que tem algumas pessoas que o celular acaba travando numa apresentação. Então, estou colocando aqui o endereço para vocês dar uma olhadinha nessa máquina, né? Falando um pouco sobre custo operacional de máquina, quando a gente fala de processo, a gente está falando de máquinas que têm um investimento inicial relativamente grande e o custo operacional dela, ela está envolvido a energia elétrica, né, o programador da máquina CNC, né, a afiação dos diversos tipos de ferramenta que você vai ter, né, a manutenção, a energia elétrica, a mão de obra que trabalha com ela, né, e todos envolvidos diretamente na produção daquela peça. Então, veja, nós vimos dois processos principais de estampagem e a gente não pode confundir um com o outro. Então, se eu estou falando de uma empresa que faz peças em grande quantidade para a indústria automotiva, então nós estamos falando de prensa progressiva, né? O primeiro processo que a gente viu. Se eu estou falando de produção sobre encomenda, nós estamos falando, por exemplo, dessa máquina CNC, né? Ela é da Raco, né? É uma máquina que é uma puncionadeira, né? E dobradeira. E qual a diferença da primeira para a segunda? É que a segunda, ela tem um custo operacional maior, né? Então, não dá, são dois universos diferentes. Quando você está falando aí de uma prensa progressiva, então você está falando aí de tempo de passagem aí em torno de, sei lá, 5 peças por minuto, né? Aí, quando você está falando de uma estampadeira CNC, e aí o custo operacional dela é bem maior do que o custo de uma estampagem, certo? Creia em mim, indiscutível.
porque uma máquina que tem tantas partes móveis quanto uma puncionadeira, ela demanda uma manutenção muito mais cara, um sistema de afiação dos magazines, das peças dos magazines, tem a parte de calibração, né, dessas ferramentas para poder entrar na máquina e sair a dimensão correta lá, né? Lembrando que, além disso, tem todo aquele controle que a gente tem que fazer quando o processo ele demanda tolerâncias nas peças. Então, nós fomos visitar aqui junto com a turma da manhã de automação, aí perto de 2011, ali na Schneider, e lá eles têm a parte de fabricação de disjuntores. Então, são pecinhas mecânicas muito pequenininhas, com uma tolerância muito apertada. E aí o cara da qualidade estava lá com um problema naquele dia, que era a pessoa que fabrica as peças estampadas não levou a ferramenta até a Schneider e para trocar, né, os punções, as matrizes, deixar tudo afiadinho na condição 00, e acabou que o lote que ele trouxe por último foi rejeitado, estava fora de dimensão, né? Então, essa parte aí, ela deve ser computada também no custo do processo. Não você chegar assim e falar assim, olha, vou computar o meu processo simplesmente o que vai dentro para mim produzir, né? Mão de obra, energia elétrica, lubrificante, insumos. Não, eu vou computar nessa ferramenta que eu vou ter quebra de punção, que eu vou ter troca de punção, reforma do estampo, tudo isso daí eu vou estar computando no meu custo operacional da minha máquina. Perfeito? Então, eu queria saber se a gente conseguiu absorver esse conteúdo de rebites ou a gente precisa fazer mais alguns exercícios. Nós fizemos junta simples, e aí é raiz quadrada de 4F sobre NP tensão admissível. Isso aí é o diâmetro do rebite, né? Então, para junta simples tem o número 4 lá em cima, e para junta cobre junta tem o número 2, né? Depois a gente calculou a nossa tensão atuante, comparamos com a tensão admissível, e dentro daquele parâmetro que a tensão atuante tem que ser menor que a tensão admissível, a gente chegou à conclusão de que a peça estava boa ou estava rejeitada. Se tivesse rejeitada, a gente ia calcular o número de rebites do sistema. Perfeito. Basicamente é isso mesmo, né? Se vocês não tiverem dúvida, na próxima aula, a gente vai começar, então, a parte de parafusos, e eu vou postar uma tarefinha para vocês entregarem para mim, tá bom? Vou postar hoje para vocês uma tarefinha, a gente volta, então, as tarefinhas vão ser entregues nesse e-mail aqui, ó, nilo.c.santos@fatec.sp.gov.br. Então, é isso, né? Beleza. Pessoal, então, eu vou ficando por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade à teoria de estampos. A gente vai passar um material condensado para vocês, que está muito diluído, fica difícil de estudar dessa maneira. E a gente continua, então, na próxima aula com a teoria sobre parafusos. E por hoje, pessoal, por hoje era só. Boa semana para vocês, bom descanso.
Obrigado, professor. Tchau. Valeu, senhores. Até mais.